Colossenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso 5. A palavra de Deus diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por todos ou por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela obra maravilhosa do Teu Santo Espírito, que é onipresente e está em todos os lugares e nesse exato momento levando a Tua palavra, e rogamos que ela seja aplicada a cada coração segundo a Tua misericórdia e graça para a edificação da igreja e para a glória do Senhor. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Quando nós enfrentamos um momento de crise mundial como essa, nós repensamos a vida, repensamos os nossos valores, a nossa visão, temos falado sobre isso, e isso é um tema recorrente. O pastor John Maxwell, pensando sobre a vida e a influência que Cristo Jesus exerceu no mundo como um todo, ele discorreu sobre a importância da pessoa de Jesus Cristo na humanidade. Por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles foram pessoas importantes na área do pensamento para a humanidade. O Sócrates ensinou por 40 anos, Platão por 50 anos, Aristóteles por mais 40 anos. Se você somar tudo isso, dá 130 anos de ensino, mas o ensino deles não impactou a humanidade como os 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, diz Maxwell, Jesus não pintou nenhum quadro ao longo da sua vida, mas Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, todos esses grandes nomes da história da pintura da humanidade foram influenciados e inspirados pela vida de Jesus Cristo em algumas das suas grandes obras. Jesus Cristo nunca escreveu um poema, mas todos os grandes poetas, escritores que deixaram legado na humanidade se inspiraram muitas vezes nesse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca compôs uma música, nunca tocou um instrumento, colocou as pessoas ao seu redor para dirigir um cântico, onde ele fosse o autor de determinada música. No entanto, Beethoven, Bach, Mendelssohn, todos os grandes nomes da música clássica se inspiraram na pessoa de Jesus Cristo para escrever obras magníficas, clássicos da música. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre Ele que nós estamos falando. É sobre Ele que a palavra do Senhor nos chama à reflexão e à adoração. E você, nesse dia, nessa manhã, nesse momento de reflexão, deve aproveitar esse tempo para olhar para esse nosso autor e consumador da fé, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está vivo e se relaciona conosco e fala conosco através da sua palavra, pela obra maravilhosa do Espírito Santo do Senhor. E é isso que agora esse texto de Colossenses mostra. Ele vem desenvolver esta pessoa de Cristo Jesus diante dos nossos olhos, e nós podemos observar a beleza do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo, sofrendo por causa do Evangelho, preso por causa do Evangelho, escreve essa carta aos irmãos da cidade de Colossos, e no capítulo 1, ele mostra quem é Jesus Cristo, e toda a obra de Jesus Cristo. No capítulo 1, ele fala que Jesus Cristo é aquele que criou todas as coisas,
Ele é aquele que reside toda a plenitude da revelação. Ele é aquele que fez a paz pelo sangue da sua cruz e nos reconciliou consigo mesmo. Esse é o Senhor que nos dá autoridade e poder para que o inimigo não tenha poder contra o cristão e a sua casa, quando nós clamamos e invocamos o nome do Senhor Jesus. Portanto, esse é o momento oportuno para desenvolvermos ainda mais o nosso conhecimento, a nossa intimidade com o Senhor Jesus. E Paulo diz: perceba que tesouro maravilhoso Deus colocou diante de nós e temos esse livre acesso a Ele. Então ele entra no capítulo 2 e ele fala com o seu coração: eu gostaria que vocês soubessem quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo, ele diz aqui que a igreja do Senhor Jesus Cristo não está restrita a uma cultura. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está restrita a um tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é global. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se esparrama por toda a face da terra, obedecendo o próprio chamado e missão do Senhor Jesus Cristo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. O apóstolo Paulo diz: eu olho para o sofrimento que tenho passado aqui, preso por causa do evangelho, mas com alegria, no meio dessa luta, percebo a graça de Deus sendo esparramada em tantos lugares, atingindo tantos corações. E por isso o versículo 2 ele diz que ele tem essa luta, para que, versículo 2, objetivo, para que o coração deles seja fortalecido. Essa palavra que ele usa aqui, seja fortalecido, era uma palavra usada no meio de uma grande dificuldade. Quando você chegava perto de uma pessoa que estava passando um sofrimento muito grande, você colocava a mão no ombro dela e você consolava ela de tal forma que as suas palavras fortaleciam, encorajavam essa pessoa. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou nessa luta de proclamar o evangelho para que o coração desses amados irmãos seja fortalecido no meio da luta, no meio da dificuldade, mas não numa relação individual, diz o versículo 2, mas numa relação coletiva, para que ele seja fortalecido e vinculado juntamente em amor. Essa expressão vinculado juntamente é uma só palavra na língua grega que foi escrito esse texto originalmente. É uma palavra que tem a ver com uma unidade estreita, forte. É a junção, vinculado juntamente, de um prefixo no grego, que é sim, e uma outra palavra que é bibao, sim, bibao, ou seja, trazer juntos, ter a mesma conectividade. Essa palavra aparece lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 16, quando o texto sagrado diz assim: de que em todo o corpo, Efésios 4,16, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo que é bem ajustado, o corpo que é consolidado, ou seja, não há como você provocar a desconexão disso. Paulo diz: eu estou aqui lutando, levando o evangelho, para que o coração de vocês seja fortalecido no meio das dificuldades, com uma palavra encorajadora, de tal forma que não haja desconexão alguma entre vocês e o nosso Deus, entre o corpo de Cristo Jesus, e que esta conectividade, esse vínculo forte, seja estabelecido em amor. Ele diz: e vinculado juntamente em amor. Colossenses capítulo 3, o verso 14, Paulo discorre sobre isso. Ele diz assim: acima de tudo, Colossenses 3, 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Por isso ele diz que o desejo dele é ver uma igreja vinculada juntamente em amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor espera, o amor é paciente, o amor é altruísta, o amor, ele cobre essa multidão de pecados nos nossos relacionamentos. Como é gostoso viver vinculado no amor de Deus, para com Deus. E por isso ele continua no versículo 2. E o objetivo é que o coração desses irmãos seja fortalecido com essas palavras que trazem encorajamento, que eles possam viver essa vida vinculados juntamente, mas em amor. Não é uma ideologia vazia, é o grande coração que nos move do amor de Deus, quando nós descobrimos a beleza de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele continua dizendo no versículo 2, e eles tenham toda a riqueza. A palavra riqueza aqui é algo que está acima da média da sociedade. Ela não tem uma conotação financeira. Ele vai falar sobre isso mais à frente, mas aqui ele está falando sobre algo que vai além daquilo que a sociedade experimenta, da forte convicção, dessa riqueza, dessa forte convicção, deste entendimento. E aí é uma palavra interessantíssima, porque a palavra entendimento aqui, ela significa um conhecimento adquirido como o resultado de algo que você foi atrás, de que você leu, buscou conhecer, um conhecimento adquirido. Ele diz assim, o desejo é que o coração dos irmãos esteja fortalecido, vinculados em amor, mas não é um sentimento qualquer, desprovido de conhecimento, muito pelo contrário, é uma forte convicção daquilo que você lê, estuda, compreende, percebe, analisa. Não há dúvidas no seu coração da beleza daquilo que você descobre ao estudar a palavra de Deus, ao perceber a ação de Deus na sua história, na história da humanidade, ao perceber que Deus é soberano, que está no controle de todas as coisas, que Ele mesmo criou, o autor e consumador da nossa fé. Em Romanos, no capítulo 4, o verso 21, aparece essa palavra da forte convicção, quando a carta aos Romanos diz assim, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Estando plenamente convicto. Ele está falando aqui sobre a história de Abraão, em Romanos. E ele diz que Abraão trazia no seu coração esta plena convicção. Eu sei, como diz Paulo, em quem eu tenho crido. Essa é a convicção, não são as circunstâncias da vida, não é a opinião de A, B, C ou D, é a minha relação amorosa com esse Deus que eu descubro na palavra, pela graça dEle, que comunica ao meu coração dia após dia esse alimento santo e gera em mim essa forte convicção de entendimento. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19, diz o seguinte, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? 1 Coríntios, aqui nesse texto, capítulo 1, a palavra de Deus está questionando a sabedoria do mundo. Cadê a sabedoria do mundo? Cadê a inteligência desse mundo? Cadê essa autossuficiência humana? Deus diz assim, eu transformei vocês e humilhei essa sabedoria, essa inteligência dos instruídos, porque o Senhor veio com uma revelação que vai acima do conhecimento, do mero conhecimento intelectual. A revelação de Deus, ela trabalha a nossa intelectualidade, ela valoriza o conhecimento intelectual, mas não reside nele, vai além, não para nele, extrapola ele, estabelece um relacionamento de amor, e ele vai desenvolver isso melhor, para que aqueles amados irmãos, ele continua no versículo 2, pudessem compreender plenamente,
novamente, é uma só palavra. Compreender plenamente, na língua original, uma só palavra, que é a palavra epignosim, que significa entender algo claramente como verdadeiro e válido, como um conhecimento pessoal, mas que exige de você uma reação positiva ou negativa. E Paulo diz assim, para que vocês pudessem compreender plenamente o mistério de Deus. Qual é esse mistério de Deus? Cristo, ele diz no versículo 2. Pois que vocês pudessem ter acesso a essa magnífica revelação, que vocês pudessem compreender plenamente a beleza do mistério de Deus, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, para que pudesse reconciliar o mundo com Ele mesmo, através da sua morte na cruz, pelos nossos pecados, para que todo aquele que se achegar à cruz, com arrependimento e fé, de que Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados, e que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e voltará, tenha vida plena com Ele. Por isso ele diz que quando nós entendemos essa beleza pela obra graciosa do Espírito Santo, esse entendimento preenche o nosso coração, e nós não conseguimos mais andar ou olhar qualquer coisa na vida, sem percebermos a beleza da ação, presença e poder de Cristo Jesus. E ele continua no versículo 3, esse Cristo, em quem todos os tesouros, e aí já é valor acumulado, da sabedoria e do conhecimento estão escondidos ou estão ocultos. Como eu posso perceber esse tesouro? Como eu posso ter acesso a esse tesouro? Somente através de Cristo Jesus. Essa sabedoria, essa palavra significa prudência, discrição, equilíbrio. No próprio texto lá de Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar, ele vai usar essa palavra com relação a uma pessoa que tem equilíbrio, uma pessoa que consegue passar pela vida com palavras de sabedoria. Capítulo 4 de Colossenses, no versículo 5, diz assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, e aproveitai as oportunidades. Como é que eu posso perceber a sabedoria aqui? Versículo 6, que a sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Temperada com sal. Lembra lá de Mateus? O sal que preserva os valores e a visão de Cristo Jesus para o mundo. Portanto, essa sabedoria, ela é exemplar. Existem muitas pessoas que têm conhecimento, mas lhes falta sabedoria. Elas sabem sobre o que estão discorrendo, elas têm o conhecimento, mas elas não sabem como colocar as palavras de tal forma que as suas palavras sejam ensinadoras, sejam agradáveis, tragam paz ao coração de quem as ouve. Esse é um momento em que nós estamos vendo muita falta de sabedoria em várias pessoas que ocupam a mídia. E eu tenho apenas uma recomendação bíblica para elas e para todos nós. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou, como diz Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas o texto continua. Esses tesouros da sabedoria e do conhecimento, e a palavra conhecimento aqui é algo que se aprende na vida ao longo da sua existência e é resultado de um raciocínio, de um pensar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, novamente a palavra do Senhor usa essa mesma linha de raciocínio. 1 Coríntios 8, 1, diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos, olha que expressão interessante, senhores do saber. Agora, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Essa é a mesma palavra usada aqui. A palavra conhecimento como resultado de um raciocínio que você detém todo o conhecimento naquela área, ou quase todo o conhecimento naquela área, né? Você olha e diz, não, eu sei o que eu estou falando.
O Dr. John Stott dizia que nós sabemos ter a maturidade, devemos ter maturidade na vida cristã. E o Dr. John Stott dizia, maturidade é quando você diz, eu sei sobre algo que você conhece, mas maturidade também é dizer, eu não sei sobre algo que você desconhece. Isso é maturidade. Aqui o texto vai dizer que conhecimento adquirido ao longo da sua história, de algo que você usou o seu raciocínio, tudo isso está acessível, aberto, junto com a sabedoria, conhecimento e sabedoria, vinculados por esse amor, nesse tesouro maravilhoso que é a pessoa de Jesus Cristo, que se revela a nós na palavra dele, onde estão ocultos essa sabedoria e esse conhecimento. Aí você pode dizer, se está oculto eu não tenho acesso. Não, mas essa palavra usada aqui na língua original, oculta, é algo que está escondido, exceto para aqueles que têm o interesse em conhecer. Ou seja, algumas pessoas olham para a pessoa de Cristo Jesus, onde você pode encontrar sabedoria e conhecimento, mas não tem o interesse de ir até ele e descobrir. Usam um argumento contrário à ação graciosa de Deus. E dizem, não, eu não vou buscar sabedoria e conhecimento porque estão ocultos. Mas a palavra aqui, oculto, significa, ela está escondida, exceto para aqueles que desenvolvem esse interesse. Nós vamos ver ao longo de toda a teologia bíblica que esse interesse, esse descortinar dos nossos olhos, é a ação graciosa de Deus. Versículo 4. Paulo, concluindo a sua linha de raciocínio aqui, começando, que ele vai concluir no versículo 5, ele diz, assim digo, sobre Cristo, para que, objetivo, ninguém vos engane. Por que ele trabalhou tanto a importância do amor, do conhecimento, da paz, do raciocínio, da inteligência? Por que Paulo, nesses primeiros 3 versículos, falou sobre a pessoa de Jesus Cristo, usando tantas coisas ricas, tantos conceitos profundos? Ele diz, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Essa palavra significa um raciocínio cheio de ilusão. Ele vai desenvolver isso mais aqui à frente na carta aos Colossenses. É um discurso, raciocínio falaz, é um discurso que tinha uma linguagem para agradar o ouvinte, para persuadir o ouvinte, para seguir o caminho do erro. Esse é o sentido dessa palavra aqui. Paulo diz assim, quando você se aproxima desse tesouro maravilhoso, desse mistério de Deus revelado, da pessoa de Cristo Jesus, quando você desenvolve cada vez mais esse interesse santo em conhecer Deus, em se relacionar com esse Deus, Ele te protege dos raciocínios falazes, Ele te protege do engano, Ele te guarda dos discursos maliciosos, dos discursos que querem apenas te agradar e te persuadir ao erro. Como nós temos visto isso na nossa sociedade? Pessoas que compõem raciocínios maravilhosos, mas que levam e induzem, são armadilhas para que as pessoas caiam e vivam no erro. Paulo diz, quando Cristo Jesus tem essa intimidade com você na sua vida, Ele te dá essa capacidade de perceber um discurso mentiroso, um discurso que foi montado para te agradar e te distanciar de Deus, mesmo quando usa o nome de Deus, mesmo quando o discurso é religioso, ou quando ele é pseudocientífico, pseudoético, ou extremamente hedonista. A palavra do Senhor diz, Deus vai te guardar, Ele vai te dar essa sabedoria, Ele vai te dar esse conhecimento, e os seus ouvidos vão dizer, opa, esse raciocínio leva ao erro, eu não vou seguir por esse caminho. Finalmente, no versículo 5, pois embora ausente quanto ao corpo, diz Paulo, contudo em espírito estou convosco. Como nós aqui, nessa manhã, nós podemos estar ausentes quanto ao corpo, mas estamos conectados espiritualmente. Deus recebe a nossa adoração.
E ele diz, quando há essa beleza dessa interatividade, o resultado, versículo 5, é a alegria. Alegrando-me ao verificar a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Se tem algo maravilhoso, é perceber que recebemos notícias, esse é o sentido da palavra verificar aqui, receber a notícia e observar essa notícia e perceber que a igreja do Senhor Jesus Cristo continua ativa, não parou, continua ordeira, continua louvando ao Senhor, continua adorando o Senhor em tantos lugares diferentes, seguindo essa boa ordem. Paulo vai usar essa palavra ordem lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 40, quando ele diz que a característica do culto que agrada ao Senhor é que ele é um culto que tem ordem. E ele diz, eu olho para vocês como igreja e percebo essa ordem, e por isso meu coração se alegra, porque a fé de vocês está firme. E essa palavra firmeza da vossa fé é firmeza de posicionamento. Diante dos raciocínios falazes, diante das propostas deste mundo tenebroso. Ele diz, eu olho para vocês e percebo que vocês mantêm uma fé firme. E essa é a minha oração, essa é a minha alegria, essa é a razão pela qual as algemas não doem tanto. Por quê? Porque tudo isso acontece, final do versículo 5, em Cristo, em Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Você sabe que eu sempre termino aqui a palavra na nossa igreja dizendo, tá bom, pastor, o senhor falou, e vem a pergunta, o que é que eu levo para casa? Mas hoje eu não posso falar isso, então a pergunta muda, o que é que eu aprendo aqui em casa? É o tempo da reflexão, como eu disse, lá no começo. Aproveite esse tempo. Sua vida, sua saúde, sua família, amigos, relacionamentos, aproveite esse tempo. Descubra a importância de se relacionar com Jesus Cristo, num relacionamento cada vez mais real e transformador, porque em Cristo Jesus, o seu amor será fortalecido. Em Cristo Jesus, você terá forte convicção com todo entendimento. Em Cristo Jesus, você vai descobrir cada vez mais esse mistério revelado de Deus. Em Cristo Jesus, você vai ter acesso à sabedoria junto com o conhecimento, a este conhecimento sábio, para a glória de Deus, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Em Cristo Jesus, você vai ser protegido de todo o engano, de um discurso cheio de ilusões mentirosas, que quer te levar para o caminho do erro. E em Cristo Jesus, você vai experimentar a alegria desta fé forte, convicta, que abraça o outro, que fortalece o outro, cheio de amor e paz, e é pelo próprio Deus fortalecida, porque toda honra e toda glória só pode ser dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aproveite este tesouro do conhecimento da graça de Deus. Aproveite esse tempo. Viva a beleza desse relacionamento com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, proteja, guarde nossa igreja, que oremos pela proteção do Senhor para o nosso estado, nação, que Ele derrame graça sobre todo o mundo e que o povo de Deus possa ser o povo de Deus possa ser bom embaixador dessa mensagem, com sabedoria, conhecimento, graça e amor para esses corações que estão precisando tanto daquilo que só Deus pode dar. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar e receber a bênção. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos conectados em tantos lugares diferentes, mas debaixo de um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só obra do Espírito Santo. Que o Senhor continue nos dando o privilégio de conhecer cada vez mais acerca do autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E que possamos, ó Deus, através desse relacionamento com Cristo, ser sal na terra e luz no mundo, bênção nos nossos relacionamentos. Continue nos guardando, Senhor.
nos protegendo, pois oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, fez e fará. Pois essa é a nossa forte convicção de que Tu és soberano sobre todos e tudo. E oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.